Depois de ver a consolidação, eu gostaria agora de também trazer alguns conceitos acerca da redução do componente aéreo. A redução do componente aéreo resulta do colapso pulmonar, também designado por atelectasia pulmonar, tal como a consolidação. O colapso também pode ser um colapso de todo um pulmão, pode ser um colapso apenas de um lobo, pode ser um colapso de um segmento, ou ainda, em certos casos, poderemos mesmo observar um colapso dito subsegmentar. Há vários tipos de colapso que convém, de facto, conhecer. O colapso pode ser provocado por um mecanismo obstrutivo central e então, digamos que é um mecanismo que atua por obstrução pura, não deixando que o ar penetre para todo o pulmão a jusante do obstáculo. É o que se passa tipicamente nas neoplasias broncopulmonares, mas também pode resultar de qualquer outro corpo estranho intrabrônquico, qualquer outra lesão intrabrônquica que efetivamente condicione a obstrução. Um segundo tipo de colapso não tem a ver necessariamente com esta origem obstrutiva central, de facto, do brônquio. É o chamado colapso cicatricial. É um pouco, se quisermos, a imagem de um balão que nós enchemos, que nós antes de enchermos com ar, queimamos ligeiramente com uma ponta do cigarro. Se nós agora insuflarmos o balão, o que é que vamos esperar? Vamos esperar que haja uma zona que sofreu uma redução da distensibilidade e que corresponde precisamente à zona onde queimamos com a ponta do cigarro. É também um pouco isso que se passa no colapso dito cicatricial, ou seja, resulta de infecções pulmonares que curam com fibrose, e essa fibrose, ao fim e ao cabo, é a marca das cicatrizes pulmonares que faz também, ou pode condicionar, o aparecimento de uma redução do componente aéreo sem que exista necessariamente qualquer mecanismo obstrutivo central. Outra forma de colapso é a chamada atelectasia adesiva, e aqui, essencialmente, o que está em causa são perturbações localizadas do surfactante pulmonar, que, como se sabe, é fundamental para manter a tensão intraalveolar e os alvéolos distendidos, e que podem condicionar pequenas imagens de tipo linear e que resultam, portanto, de colapsos a um nível muito mais profundo dentro do pulmão, portanto, é um nível muito mais subsegmentar do que propriamente qualquer dos mecanismos que anteriormente estivemos a analisar. Este tipo de atelectasias adesivas, aliás, podem ser vistas, sobretudo nos doentes acamados, com respiração, com ventilação assistida, em que, de facto, as perturbações locais do surfactante podem condicionar ao aparecimento de imagens deste tipo. Por último, há uma forma de colapso pulmonar em que o pulmão, de facto, não está obstruído, o ar entra e sai normalmente, mas aqui o que sucede é que o pulmão é empurrado, é desviado. Isso pode suceder por qualquer massa que comprima o pulmão, mas, de facto, a forma mais comum, ou a natureza mais comum para este tipo de mecanismo é o colapso compressivo, que resulta da presença de um derrame pleural que condiciona, portanto, um esvaziamento total dos alvéolos com contacto. Falando assim do colapso pulmonar e entendendo aqui o colapso pulmonar como aquele que mais nos interessa diagnosticar, já que é um dos sinais radiológicos que mais vezes está associado à presença de uma neoplasia broncopulmonar, sobretudo central, há que dividir os seus sinais radiológicos em diretos e indiretos. Relembro que o colapso pulmonar, de facto, é importante o seu estudo, uma vez que, por vezes, as neoplasias pulmonares não têm uma opacidade nem uma expressão radiológica muito significativa, e por vezes é mais o colapso que nós vamos observar, ou seja, portanto, o sinal indireto de presença dessa neoplasia, do que propriamente a neoplasia em si. Portanto, quanto aos sinais diretos do colapso pulmonar, vamos ter a opacidade. A opacidade resulta da perda de ar dentro daquele lobo pulmonar, imaginemos, que terá uma distribuição que tenderá a ser triangular com vértice no hilo,
portanto, que é a distribuição habitual dos segmentos pulmonares e dos lobos pulmonares, como conhecemos da anatomia, e, obviamente, o segundo sinal direto será o aparecimento do sinal da silhueta, tal como temos vindo a ver também para a consolidação e que resulta da perda do ar adjacente às zonas com opacidade de sindesmoles adjacentes com contacto, nomeadamente com o mediastino. Quanto aos sinais indiretos, os sinais indiretos podemos ver todos os sinais que resultam de facto do repuxamento de um pulmão que é elástico e que de facto agora está a condicionar uma retração significativa sobre as estruturas normais. Assim podemos ver um repuxamento do hilo, agora depende do tipo de colapso que está em causa, por exemplo, o hilo pode estar desviado para cima se for do lobo superior, desviado para baixo se for do lobo inferior, um desvio das cisuras da sua posição habitual, de que foi também exemplo aquele caso que mostrei, até associado a uma consolidação, a uma pneumonia, mas em que havia desvio da cisura por perda do volume aéreo, um desvio das normais estruturas do mediastino, um desvio do próprio mediastino, um desvio da traqueia para o lado do colapso. Os espaços intercostais poderão também, nos grandes colapsos, mostrar algum grau de redução, pelo que é fácil sempre comparar com o lado oposto. O diafragma tende a elevar-se, porque o pulmão, logicamente, perde as suas dimensões habituais e a sua expansão habitual. E, por último, um outro sinal associado, sobretudo quando o colapso já tem algum tempo de evolução, é a possibilidade de observarmos hiperinsuflação de compensação, quer dentro do mesmo pulmão, quer do pulmão até contralateral. Este diapositivo serve para que se possa fazer uma rápida revisão de todas as estruturas anatómicas normais que devem ser conhecidas e referenciadas numa radiografia do tórax. Estão aqui, basicamente, as grandes estruturas. Eu chamaria sobretudo a atenção para a posição perfeitamente mediana da traqueia sobre as apófises espinhosas, a visualização de todo o contorno mediastínico, as imagens correspondentes aos hilos, a sua localização comparativa entre o lado direito e o lado esquerdo, os espaços intercostais, a posição do diafragma. São, de facto, as grandes referências que nós temos, portanto, e este diapositivo está aqui colocado com a intenção de se poder, de facto, fazer uma breve revisão destas estruturas anatómicas. E vejamos este caso. Aqui temos um exemplo em que temos, então, se quiséssemos descrever do ponto de vista radiológico, uma opacidade em toalha de todo o hemitórax esquerdo, todo o campo pulmonar esquerdo. Nós deixamos de ver a silhueta cardíaca. Portanto, praticamente o coração mergulhou dentro desta opacidade e esta opacidade corresponde ao colapso total do pulmão esquerdo e, como tem densidades semelhantes, eu vou deixar de o reconhecer. Vejam também que eu não sou capaz de identificar qual é a posição anatómica exata da cúpula diafragmática esquerda, mas sou capaz de ver, como sinal indireto, que a câmara da ar gástrica tem uma localização muito superior até à cúpula diafragmática do lado direito, o que significa, portanto, que a cúpula diafragmática esquerda está também muito elevada. Vejam, por último, que o pulmão direito tem uma hiperinsuflação de compensação, chegando mesmo a passar através das linhas de junção do mediastino, essencialmente neste caso é a linha de junção anterior por onde o pulmão direito hernia para passar para o lado oposto e, de facto, portanto, é também um sinal, como referi, indireto, resultante na tentativa de compensar, portanto, a perda de capacidade funcional respiratória do pulmão esquerdo. Ainda, por último, outro sinal que é o desvio da traqueia. Comparem com o exemplo anterior, veja o grande desvio da traqueia para o lado esquerdo. Neste exemplo, nós podemos ver e que tenta explicar um pouco o sinal da silhueta, agora comparando com a anatomia seccional, em que verificamos que a pequena cisura ou cisura horizontal, que tem, como sabemos, uma disposição transversal na radiografia posterior, tem agora uma orientação oblíqua, há uma opacidade em toalha, verifiquem também que é relativamente homogénea sem broncograma aéreo, facto que também podem observar no corte de taque que lhe está adjacente, portanto, é o aspecto típico
de um colapso do lobo superior direito, que faz sinal da silhueta como mediastino, que deixa de ser reconhecido, o mediastino superior, não o inferior, obviamente, porque a opacidade não contacta com o contorno inferior direito do coração, e vemos aqui no corte de tomografia computadorizada o motivo pelo qual, de facto, as estruturas mediastínicas são apagadas, porque a consolidação do lobo superior direito tem uma densidade radiológica semelhante à do mediastino adjacente. Portanto, aqui estão explicados os sinais radiológicos, juntamente com a anatomia seccional, de uma consolidação por obstrução central do lobo superior direito, numa situação de neoplasia pulmonar. Neste esquema gráfico, pretende-se apenas representar o que sucederia no exemplo de um colapso do lobo médio, em que vemos o apagamento do contorno inferior da silhueta cardíaca e a sua localização anterior na radiografia de perfil, portanto, com as alterações de densificação ou de consolidação parenquimatosa ou de opacidade em toalha, melhor dito, localizadas entre os dois planos cisurais. E temos a situação real do colapso do lobo médio. Vejam que, de facto, há um apagamento do contorno direito do coração, cujos limites não são capazes, não é possível dizer exatamente onde estão, e em que observamos claramente também na radiografia de perfil a opacidade correspondente ao colapso do lobo médio entre as duas cisuras e com um desvio para diante da pressão inferior da grande cisura, traduzindo precisamente essa perda do volume aéreo e o aproximar das duas cisuras. A pequena cisura está também desviada para baixo pelo mesmo mecanismo. Um colapso do lobo superior esquerdo, por exemplo, em que neste diagrama podemos ver o apagamento das estruturas mediastínicas, à direita na incidência de perfil, verificamos que esta opacidade tende a ter uma localização bastante anterior, toda ela à frente, como seria de esperar, do plano da grande cisura. Se olharmos agora para um exemplo radiológico, vejam como é difícil, de facto, às vezes, detectar a opacidade associada a um colapso. Nós verificamos que há uma assimetria da transparência radiológica. Vejam que os espaços intercostais estão relativamente mantidos, mas há, de facto, uma opacidade a nível da metade superior do campo pulmonar esquerdo, comparativamente ao lado oposto. Na radiografia de perfil, verificamos que essa opacidade é, de facto, uma opacidade que se estende desde a região superior à inferior do hemitórax, o que é lógico, uma vez que estamos a lidar com um pulmão que não tem, de facto, uma cisura horizontal. Tudo o que está para trás corresponde ao lobo inferior com hiperinsuflação de compensação. Portanto, por vezes, as pneumonias são relativamente frustes e as opacidades dos colapsos são relativamente frustes e difíceis de detectar, e podem ser difíceis de detectar. E aqui temos a imagem em tomografia computadorizada, correspondente ao caso anterior que observámos em radiologia convencional, e em que vemos a opacidade do lobo superior colapsado, a obstrução central do brônquio lobar superior esquerdo, a definição atrás desta opacidade pela grande cisura e, de facto, o encosto desta opacidade ao mediastino, condicionando a este nível apagamento das estruturas e de facto, portanto, o seu não reconhecimento. De reparar ainda que existe uma muito pequena faixa de derrame pleural associado do mesmo lado. Outros exemplos, apenas para rapidamente demonstrar, uma vez que o colapso obstrutivo é sem dúvida o mais importante, é o exemplo do colapso cicatricial, aqui um caso de tuberculose pulmonar, como expliquei com o exemplo do balão, são várias imagens reticulares, os hilos deixam de ter a localização habitual, passam a ter uma localização muito mais alta, há um repuxamento, um desvio da traqueia, um desvio angular da traqueia para a direita, tudo isto está associado não ao tal mecanismo do obstrutivo central, mas sim a colapsos cicatriciais provocados por fibrose reparativa do parênquima. E por último, no slide da direita, podemos ver o que corresponde a um colapso compressivo provocado por derrame pleural, em que, portanto, o pulmão é como que espremido e esvaziado de ar devido à grande acumulação de líquido dentro do saco pleural.
Este é um exemplo de um paciente num serviço de medicina intensiva com perturbações respiratórias em que vemos em ambos os campos pulmonares duas imagens lineares de orientação oblíqua próximos das regiões hilares. Este é o aspecto que se pode esperar nas tais atelectasias lineares ou discais, se quiserem, e que resultam de perturbações locais da ventilação pulmonar, com colapsos muito distais, portanto, colapsos alveolares localizados e que podem produzir, de facto, imagens deste tipo, as quais, logicamente, podem ser perfeitamente reversíveis, uma vez que o paciente consiga melhorar da sua função respiratória. Por último, um colapso cicatricial também, neste caso, em que podemos ver não só uma retração costal, comparado com o lado oposto, o desvio da traqueia, o apagamento das estruturas mediastínicas, o grande repuxamento da cisura que está inclusivamente reorientada e o desvio do hilo esquerdo que está muito desviado para cima, numa situação de colapso cicatricial associado a uma tuberculose pulmonar antiga. Logicamente, neste tipo de radiografias, também o radiologista não pode predizer se existe ou não uma tuberculose em atividade. O que pode limitar-se a explicar e a descrever é as alterações encontradas, a que é que correspondem, portanto já vimos a colapso cicatricial, mas existem alterações parenquimatosas com broncograma aéreo, como podemos ver, e aqui não é possível dizer se tratam de lesões puramente residuais ou se, pelo contrário, ainda persiste a atividade da doença. Portanto, mais uma vez, a conjugação com todo o cortejo clínico e laboratorial é fundamental para um correto diagnóstico destes pacientes.